Sobre o fim dos programadores, primeiramente eu queria te dizer que ninguém sabe se isso realmente vai acontecer. Eu sei que tá mais difícil entrar, tá mais difícil se manter, o IA tá escrevendo cada vez mais código, a gente está sendo demitido em várias ondas de layoffs, né? Para todas as pessoas, isso vai ser uma oportunidade de decidir o que está acontecendo na vida delas. Qual é a direção que elas querem seguir, qual caminho querem trilhar. E eu sei que no passado parecia ser tudo bem mais simples, né? Você saía da faculdade, arrumava um emprego como codificador em algum lugar, né, programador de fato, escrevia código que iam chegando para você, você ia gerando valor para a empresa e você tinha uma carreira até que bem sólida, bem definida. Ter esse caminho específico vai ficar cada vez mais difícil. E talvez até nem exista um caminho novo para se trilhar. E a gente vai ter que decidir o que a gente vai querer para as nossas vidas de novo. O trabalho da gente está mudando. A IA está escrevendo cada vez mais código. E, tipo, muitos iniciantes se perguntam se até vale a pena aprender a programar hoje em dia. Já que a cada mês que se passa, parece que a IA escreve mais e mais e mais código. Eu posso te dar minha opinião. E eu acredito que saber programar ainda vai ser uma coisa importante. Mas eu entendo a dúvida. Eu sei que é normal não saber o que fazer. No passado, quando eu estava tendo os anos 70, 80, foi quando tiveram os primeiros livros assim grandes sobre programação. E eu não falo sobre o ato de programar em si, mas tipo, o que é ser um programador bom, sabe? Qual é o comportamento que é esperado de você? Como que você organiza um projeto? Engenharia de software no geral. Até aquele momento, não se existia um guia prático para isso. E a gente foi para a faculdade tendo em mente esses guias de pessoas de décadas atrás que já passaram pelo aquele perrengue e que hoje puderam publicar livros para a gente dizer o que eles achavam que era certo e que hoje a gente vê sendo aplicado nas grandes indústrias. Mas lembre-se que tudo isso veio com prática. Ninguém tirou da cabeça deles de um dia para o outro. Existia uma situação onde ninguém sabia exatamente o que estava fazendo. É mais ou menos o que a gente vive hoje. Teve um filme que eu vi um dia desses que falava muito sobre isso. Né? Era um filme sobre 3 mulheres que trabalhavam na NASA e elas eram literalmente os computadores da NASA. Sim, basicamente todos os cálculos, quem faziam era elas. E eu não tô falando de, tipo, poxa, inventar matemática, eu tô falando de realmente fazer as contas, sabe? O trabalho dela chegava para elas uma multiplicação enorme e elas faziam com uma precisão absurda e uma velocidade muito alta também. Eram basicamente o que os computadores fazem hoje em dia. Só que chegou um IBM na NASA e de um dia para a noite elas tinham o seu emprego ameaçado, não é mesmo? Porque, bem, o computador vai fazer tudo isso que a gente está fazendo agora muito mais rápido, claro, né? Só que as mulheres foram mais espertas. Elas já sabiam que o computador do IBM ia para a NASA e elas aprenderam o tempo que ainda tinham para estudar Fortran, a linguagem de programação do computador. Então, quando o computador chegou, somente elas basicamente conseguiam escrever programas para aquele computador. E assim elas conseguiram manter os empregos delas. Quando a gente assiste o filme, a gente já tem meio que aquela expectativa, né, que o filme cria na gente de que no momento certo ela vai ter o conhecimento certo e vai conseguir manter o emprego dela, mas isso não é comum. Não é o que acontece na vida real. Esse momento não aparece. Então, assim, querendo ou não, no momento onde elas tomaram aquela decisão, elas não tinham informação para saber se aquilo ia ser suficiente para salvar o emprego delas ou não. Elas fizeram aquilo porque se sentiram ameaçadas. Acabou dando certo, mas poderia ter dado muito errado. Hoje a gente está numa situação parecida. A gente não sabe se a IA vai realmente substituir a gente, ou o que a gente tem que fazer para não ser substituído pela IA. E quem te disser que sabe, essa pessoa está mentindo. Não tem como saber. Ninguém tem bola de cristal. E ao mesmo tempo que isso é ameaçador, tanto para quem já está na área quanto para quem está começando, saibam que é uma oportunidade também. Porque dessa vez, o caminho ainda não foi trilhado. Ainda não foi definido. A gente ainda não sabe como serão as vagas de programadores do futuro. A gente vai ter que ir explorando para descobrir. O caminho não vai ser uma estrada em linha reta, vai estar cheio de altos e baixos, mas a gente, nós, os profissionais de hoje, a nossa geração,
vamos ter que achar a solução para esse problema. Programadores do futuro, ou qualquer que seja a próxima profissão do futuro, vão ter um caminho para trilhar, mas não nós. E claro, você pode tomar uma decisão X e ela dar muito errado, mas você tem que entender que talvez você tome uma decisão Y e ela vai dar muito certo. O caminho para ser trilhado não existe. Você não vai ter um assunto A, B e C que você vai estudar e vão te dar um emprego, que nem tinha sido antigamente. Você vai ter que se destacar, vai ter que estudar bastante e vai ter que realmente provar ser o melhor e saber o que você está fazendo. E eu sei que vai bater muito a síndrome do impostor e eu sei que não vai ser fácil. E acreditem, não está sendo fácil para mim também, tá? Eu estou tendo que tomar decisões que no passado eu sei que eu não tomaria, porque as respostas seriam bem mais óbvias. Hoje, essas decisões já não são tão óbvias assim. A gente vai ter que escolher o caminho que vai querer trilhar e vai ter que criar nosso próprio caminho a partir disso. Não vai ter livro, não vai ter guia, não vai ter nada. A responsabilidade vai ser inteiramente nossa. E eu sei que isso é amedrontador. Mas uma coisa que eu também acredito, você não vai achar um tesouro num caminho que alguém já trilhou. Como eu falei, esse é o caminho para a mediocridade.